Ver Mais de volta, 1h43. A gente segue com o nosso Papo de Mãe, mas tem vários recadinhos aqui que eu quero ler, alguns pelo menos. Oi, Fábio, ser mãe é maravilhoso. Tenho 40 anos e tenho 2 filhos e são tudo pra mim. É uma telespectadora que não se identificou, mas agradeço pelo carinho. Tem vários recadinhos aqui, vamos ver. Oi, Fábio, ser mãe é maravilhoso. Ah, é a mesma. Ela mandou de volta aqui. Vamos passar pra frente. Tá piscando tudo aqui. Vamos lá. Oi, Fábio, me chamo Denise, tenho 34 anos e não tenho filho, sou casada há 13 anos. Aí ela, eu vou perguntar para depois então, Denise, a tua questão para a doutora Elis, né, que é sobre ovário policísticos. Mas a gente vai perguntar assim, vou passar para ela daqui a pouco, a gente já te responde. Fica por aí com a gente, agradeço a tua participação. Me chamo Rosana, tenho 49 anos, tenho uma filha de 17, mas às vezes sinto que ela sente falta de um irmão. Se eu adotasse agora, seria uma boa idade para nós ambas. Penso no futuro dela sozinha, Fábio. Adoro o programa. Rosana. Então, acho que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco aqui também. Obrigada pela tua participação. Então, já aproveitar que tem uma questão dessas, às vezes que a gente tem mulheres que querem ser mães ou para agradar o esposo ou para agradar a família, né, Patrícia? Eu vou pedir para a Patrícia, então, aqui vamos recomeçar o nosso papo aqui. Tem vários recadinhos, eu vou lendo aqui ao longo do nosso papo. Então, existe como a doutora Elis falou, tem a janela biológica ali, né, para a mulher ser mãe. E na questão psicológica, existe, né, a Cíntia foi com 19, a menina já está mais madura, né, mas tem outras que são mais cedo. Seria o ideal, não é? Como é que funciona isso? Conta pra gente. Então, assim, psicologicamente, a gente pode falar que a mulher, ela está preparada, né, eu vou falar depois de estar preparada, né, mas, teoricamente, ela vai estar preparada para ser mãe quando ela tem maturidade suficiente para se responsabilizar pelo cuidado com outro ser, que não seja ela mesma, né? E que ela queira, né, que você falou, né, Patrícia? Principalmente que ela queira muito ser mãe e que ela tenha um parceiro que queira também exercer a paternidade junto com ela, né? Então, pela questão teórica, seria uma mãe que está preparada com maturidade suficiente, com estabilidade emocional suficiente para poder cuidar de um outro ser que vai cuidar dele para o resto da vida, né? Para poder fazer concessões na vida dela. Tá? Por exemplo, uma mãe que tem uma vida profissional muito puxada, com uma carga de trabalho muito alta, quem sabe ela tenha que reduzir isso um pouco, né? Mas no sentido de que, a partir daquele momento, o filho vai ser mais importante, automaticamente. É que o ideal nunca existe, né? Isso. Eu lembro que o meu pai me dizia, não vai ter filho agora? Pai, preciso mudar de trabalho. Vai ter filho agora? Não, pai, preciso comprar um carro. Vai ter filho agora? Não, preciso mudar o apartamento. E eu vou até dar o meu depoimento aqui, que eu falei pra vocês, que realmente quando a gente acha que está preparada, né? Comigo deu certinho. Eu falei que com 30 anos eu queria ser mãe, né? Então, com 29 eu engravidei. E aí, quando eu fui comunicar no local onde eu trabalhava, estava tudo certo, né? Eu estava feliz, era a idade que eu queria, estava tudo certo, tinha carro, tinha casa, tinha tudo. E aí eu ouvi assim, nossa, você acabou com nossos planos. Quer dizer, tem outras pessoas que têm planos pra gente também, e aí foi uma frustração pra mim, assim, né? Mas deu tudo certo, eu segui o plano que tinham pra mim, eu fui, deu tudo certo, mas é isso, né? É uma conjunção de fatores que nunca vai ser perfeito. Isso. Né? Então aí tem essa questão também, né? Quando a gente fala assim, ó, qual é a idade ideal, ou o momento ideal? Se a gente ficar esperando aquele momento certinho, por isso que eu digo, na teoria diz que a mulher precisa estar preparada, com maturidade, né? Mas não vai ter aquele momento que é o momento correto, certinho, que está tudo dentro dos conformes para poder ser mãe, né? O momento vem muito mesmo do querer, tá? Da mãe querer ser mãe, tá? E ter condições disso. É mais fácil, Fabiano, falar de quando não ser mãe, né? Do que de quando ser mãe. E aí, quando não ser mãe, a gente vai pensar naquilo que tu disse antes. É quando você não quer ser mãe, mas você vai ser porque você vai agradar o teu marido que quer ser pai, né? Ou porque a família está cobrando, né? Ou porque está chegando na idade biológica que a fertilidade cai. Então, a mulher, mesmo às vezes não querendo, ela começa a se pressionar, né? A ter um filho por uma pressão biológica e também social,
né? Então, o momento de não ser mãe é quando você vai ser mãe, mas não porque você quer. Sim. Mas por fatores externos e pressões externas. Eu até quero perguntar para a Thaisa, né, Thaisa, você falou que engravidou a primeira vez com 19 anos. Você queria mesmo já ser mãe ali? Foi quando você perdeu o seu primeiro bebê. Tinha muita vontade de ser mãe, era isso? Sim, sempre tive vontade de ser mãe. Casei muito cedo também. Aham. Mas infelizmente não deu certo, né? Sim. O primeiro não... E o que você lembra, assim, porque eu sei que depois que passa, fica tudo mais ameno, né? Igual o primeiro ano do bebê, que a gente acha que não vai dar conta e depois a gente nem lembra daquilo tudo. O que você lembra daquela fase, né? Perdeu o primeiro bebê, perdeu o segundo, depois tinha desistido, né? É triste, né? Quando a gente desiste, né? E como é que você olha para isso agora? Hoje, tranquilo. Aham. Sim. Quando eu perdi eles, eu me senti muito impotente, né? De não construir uma família, de não conseguir ter um filho. Todo homem sonha em ter um filho, em constituir uma família, e infelizmente eu não estava conseguindo. Uhum. Mas as coisas foram se encaixando, Deus tomou conta e deu tudo certo. Uhum. Deixa eu perguntar para a Cíntia aqui agora. Cíntia, né, foi com 19 anos, a família de vocês é linda hoje, né? Quer dizer, sempre foi, né? Mas para quem conhece, assim, são os três, assim, perfeitinhos, né? Como a gente fala. Não quiseram ter outro, foi difícil, né? Como uma mãe recém-saída da adolescência ainda, né? A gente, não é a palavra traumatizante, né? Muito forte, mas assim, o que você lembra daquela fase, assim, né? E se você vai ter, se vocês querem ter outro? É bem difícil, né? A cobrança social de você, quando vai ter um irmãozinho, é muito grande. Mas aí, todos esses fatores que tem que se encaixar, porque na época não foi planejado. Uhum. Agora a gente já pensa num planejamento. Então, quando um fator está legal, o outro não está tanto, e vai adiando cada vez mais a vinda de um irmãozinho. Mas é bem difícil. A gente pensa também no futuro dele estar sozinho, quem sabe quando a gente não estiver mais aqui. Mas a gente pensa também que para eu ter outro filho, eu tenho que ter condições de dar estudo, saúde e tudo mais. Então, vários fatores que vão adiando. Também tenho a vontade de ter. Eu acho que se acontecesse, era mais fácil. Tá louca que aconteça de novo? Tipo assim, vem do nada, porque se eu ter que tomar a decisão, assim, não, agora vou ter filho, tá difícil. Patrícia, deixa eu te perguntar, porque também para ti... tu já tem o microfone, desculpa. Deixa eu passar para outra Patrícia, que daqui a pouco eu vou perguntar para ela. Como a outra mãe falou aqui, né, que já tem uma menina adolescente, mas que não quer deixar sozinha, que é o que a Cíntia falou, que é que eu penso, às vezes, bem que eu tenho a minha enteada, né, daí dá uma, né, já tem alguém para ficar com a Maria Júlia, e aí só que a gente está pensando no outro, né, a gente está pensando no filho, não está pensando na gente, né. Isso. Foi isso que você quis dizer aquela hora também, né? Isso, eu quis dizer que realmente o querer ser mãe tem que vir de ti o desejo, né? A vontade, é para você ser mãe e exercer aquele papel, né? E não para agradar outra pessoa. Tem um monte de mãe falando isso aqui. É o que acontece muito, né? Eu quero ser mãe porque eu não quero ainda não me sinto madura o suficiente, mas o meu marido quer. Né? E uma outra questão que é comum acontecer, ter filho para resolver conflitos no casamento, por exemplo. Né? Vamos ter um filho para a gente salvar o nosso casamento, vamos ter um filho para a gente melhorar, quem sabe o nosso conflito é porque a gente não tem um filho, né? E essa carga a gente não pode colocar numa criança, né? Num outro ser. Tá? Então, assim, o filho ele tem que vir porque nós nos sentimos preparados para nos doarmos de uma certa forma para um outro ser, né? Não para que esse ser venha para resolver coisas da nossa vida ou da família que quer que a gente tenha um filho, enfim. É uma boa reflexão. Tem as questões biológicas, tem bastante gente fazendo várias perguntas, eu acho que a gente pode fazer depois só um tema com a doutora Elis, que está ali no nosso consultório virtual, vou chamar a doutora Elis de novo. Mas tem uma pergunta aqui que foi a primeira que chegou, eu vou fazer essa, as outras a gente não vai conseguir fazer. Olá, boa tarde, gostaria de saber se realmente por ter sangue com fator negativo dificulta em ter um filho saudável, mesmo tendo tomado a vacina após um aborto, a vacina é 100% segura ou ainda teremos riscos na gravidez? Doutora Elis, para você essa pergunta, conseguiu entender aí direitinho? Entendi, sim. Antes eu gostaria de te parabenizar por esse programa muito bacana, assim, esse formato da apresentação. E na próxima vez eu quero estar aí com vocês tomando chazinho, viu? Mas vem depois, então, que vai dar tudo certo. Essa pergunta, não é verdade, tá? Que o tipo de sangue negativo da mãe vá causar algum problema para o bebê, né? Caso a mãe
não tenha filhos ou tenha recebido a injeção que imuniza, né? Que situação seria essa? É aquela situação que popularmente falam do tipo de sangue ser diferente da mãe e do pai. Então, quando a mãe tem o sangue negativo e o pai tem o sangue positivo, o bebê pode nascer com o sangue positivo na hora do parto ou de um aborto, enfim, de algum sangramento que possa viabilizar esse contato sangue feto-mãe. Pode haver a contaminação e a mãe produzir anticorpos contra esse sangue positivo numa próxima gestação, não naquela, né? Então, a injeção, ela é feita quando o tipo de sangue do bebê é positivo, o da mãe é negativo, para que a mãe não tenha problemas numa futura gestação. A vacina é muito confiável, ela é de sucesso, não existe risco de uma contaminação futura, né, de algum problema futuro, digo, fazendo a injeção. Então, pode ficar bem tranquila. Doutora Elis, depois vem aqui tomar um cafezinho com a gente gente não mexeu nem nos guardanapos aqui, ó. Elas estão nervosas, até eu estou nervosa com esse formato diferente, não estou acostumada a ficar atrás de uma mesa, assim, mas daqui a pouco vem aqui com a gente faz fotos, coloca lá no nosso Instagram depois. Mas deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você disse lá no primeiro bloco, né, a idade, deu os conselhos ali para as mulheres que querem ser mães ainda. Qual outro conselho você daria em relação à saúde, né, para as mulheres que querem ser mães, independentemente da idade? Gostaria que você deixasse o seu conselho aí. Em relação à saúde, eu oriento procurar o seu médico, fazer todos os exames pré-concepcionais, que incluem exames de anemia, diabetes, toxoplasmose, hepatite, HIV, sífilis, entre outros. Levar esses exames para o seu médico para ver se há necessidade de fazer algum tratamento prévio antes de engravidar, né? Se tiver acima do peso, oriento perder peso, evitar bebida alcoólica, eliminar o cigarro, por exemplo, para as pacientes que são tabagistas, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos e, o mais importante de tudo, iniciar uma vitamina, que é o ácido fólico, que é praticamente obrigatório nos dias de hoje, pois previne malformações no bebê, tá? Então, seriam essas as dicas que eu deixaria, assim, do modo geral. Tá bom, doutora Elis, vou agradecer a tua participação por aqui, mas assim que acabar o programa, já vem aqui com a gente, então, pra gente tomar esse café que tá aqui paradinho na mesa. Muito obrigada. Gente, tem muitas perguntas para a doutora Elis, muitas perguntas técnicas, né, para médica. Eu prometo que eu vou pegar todas elas e vou gravar com a doutora Elis, depois a gente exibir aqui no Ver Mais com o nome de todo mundo que está participando. Se ainda tem pergunta nessa questão biológica de ser mãe, manda que eu vou gravar depois com a doutora Elis, tá certo? Eu vou aproveitar, vou perguntar para a Patrícia que está aqui do meu lado, que foi corajosa, nem perguntou se o pai queria, se não queria, mas ficou por um só, vai ter outro? Então, Fábio, por mim eu já teria, né? Há 2 anos atrás eu tive uma segunda tentativa, também sem avisar o pai. Ele está em casa assistindo e vai dizer, é verdade. E com 5 semanas, né? Isso foi na véspera do Dia das Mães, eu tive um sangramento. E era na trompa, eu me emociono, porque eu só consegui superar essa fase por causa do meu filho. Então, o momento certo para mim foi aos 27,5, porque ele não me deixou cair. Eu pensava, por tudo que eu passei, eu tive que fazer cirurgia, né? Eu tive ele de parto normal e tive que fazer cirurgia. Então, eu voltei para casa, passei pela experiência de uma cesárea, sem ter, né? E no dia que eu fiz a ultrassom, um dia depois do Dia das Mães, pegou até batimento. Então, assim, aquilo me marcou muito. E depois de 10 dias, eu contei para ele, eu chamei ele, disse, filho, aconteceu isso e isso, porque ele queria, ele começou a pedir. Eu incentivei ele a querer um outro irmão, né? Então, ele desejou muito aquilo, sabe? Ele queria. E quando eu contei e conversei com ele, a gente explica, né? E a reação da criança, tu fica assim, né? Meu Deus, porque eu disse, filho, Deus sabe o que faz, porque às vezes podia vir com algum probleminha, É que tu sofreu mais por ele do que por você mesma, Exato. né? Exato. Aí ele me olhou e falou assim, mãe, mas eu queria do mesmo jeito. Aí tu fica, né? Eu tenho que ser forte por mim, eu tenho que ser forte por ele, né? Não dá para se entregar. E o filho ajuda, né? Deixa eu passar para a Thaís. A Thaís está de aniversário hoje. Muito obrigada por ter vindo nesse dia tão especial aqui com a gente, né? Depois a gente se abraça aqui, vai comemorar com o nosso cafezinho que está na mesa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães, né? Porque você é uma prova de que tem que persistir e acreditar em Deus, como você falou, Isso, né? Ser mãe é maravilhoso, né? Eles são espetaculares, assim. E todos os dias eles nos ensinam alguma coisa, né? Ser mãe adotiva é fantástico. Ela é todo amor.
Pode chorar, que eu também choro junto. É porque quando a gente adota, a gente tem muito medo, né? Mas é fantástico. A gente deveria, todo mundo, ter essa experiência. E é engraçado até, não vai dar tempo da gente falar com a Patrícia isso, mas a gente conhece muitos casos ao contrário, né? A mulher tenta, não consegue engravidar, daí quando adota parece que relaxa e daí depois tem o filho biológico, depois engravida, né? E no caso da Thaisa foi ao contrário, assim, foi uma bênção mesmo. Muito obrigada por ter vindo, por ter dividido com a gente, tá? E é bom chorar mesmo, não vou nem pedir desculpa por ter feito você chorar. Queria que você deixasse sua mensagem final pra gente também, Patrícia, já te agradeço por ter vindo. A minha mensagem é de novo de agradecimento, né? Gostei bastante da experiência de falar sobre o assunto, né? Falar sobre maternidade é um assunto que nos mobiliza e que me mobiliza, né? Eu contei a minha história de que eu tive um planejamento racional, mas no momento que o racional não deu certo, eu virei por emoção, né? E então, assim, ser mãe mobilizou em mim muitas questões emocionais e me deixou uma pessoa bem menos durona, vamos falar assim. Acho que todas nós, meninas, muito obrigada por terem vindo, tá? A gente vai continuar nosso papinho aqui depois, olha lá no nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. Muito obrigada por ter dividido com a gente. Acho que a gente tem umas dúvidas aqui, né, Cíntia? Obrigada, doutora Elis, também. Eu quero agradecer também a Codecal, a Triarte e a Lumix pela essa linda decoração no nosso estúdio, essa mesa maravilhosa, toda essa decoração aqui, ó. O Vini que trouxe tudo isso pra gente com todo carinho. Vini, muito obrigada e toda a equipe lá da Codecal. E agradecer também a panificadora e restaurante Padocas pela parceria com os salgados e os doces que estão aqui, que a gente não tocou ainda, mas agora com certeza a gente vai saborear. Agradeço a parceria de todo mundo que está em casa, a participação. Como eu falei, as perguntas que ficaram aqui, eu vou gravar depois, a gente responde para todo mundo com bastante carinho. Um monte de mãezinha participando com a gente aqui. A doutora Elis, que estava lá no nosso consultório virtual. As meninas que estão aqui com a gente, agradecendo de novo mais uma vez. A Thaisa, a Patrícia, nossa telespectadora, e você ainda pode participar com a gente. A Cíntia, que é a nossa parceira aqui do Ver Mais, sempre participou com a gente. E a Patrícia, nossa especialista psicóloga e mãe também, né? Que ela falou mais como mãe do que como psicóloga, isso que é bom. Para você que está em casa, um beijo no coração. Continua com a gente nas redes sociais, Ver Mais Oeste SC. Amanhã tem mais Papo de Mãe aqui, outras mães, outras especialistas com a gente. Beijo, até amanhã. Tchau, tchau.